Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. MMC, o mínimo múltiplo comum, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Por exemplo, pessoal, se eu tiver vários números, 2, 5, 7, 8, o MMC dele vai ser o primeiro número que for múltiplo ao mesmo tempo de todos esses números. Mas antes da gente aprender como a gente encontra o MMC, é importante a gente tomar nota de alguns conceitos, como nos lembrarmos que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Vamos também tomar nota de dois pontos importantes. O primeiro ponto é que o número zero, ele é múltiplo de todos os números naturais. O segundo ponto importante é que os múltiplos de um número natural são infinitos, ou seja, todo número natural vai ter múltiplos infinitos. Para encontrarmos o mínimo múltiplo comum, o MMC, o método mais básico que pode ser usado para encontrar o MMC entre dois ou mais números é escrever os seus múltiplos até encontrar o primeiro que é comum a todos os números observados. Por exemplo, se eu tenho aí a sequência o número 2, o número 3 e o número 4, nós vamos escrever a sequência dos múltiplos de 2, depois de 3 e de 4, até a gente encontrar aquele que seja o primeiro múltiplo desses três números. Então, vamos fazer primeiro os múltiplos do número 2. Então, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E assim infinitamente, mas escrevi até o 16. Agora nós vamos escrever os múltiplos do número 3. Temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Assim infinitamente, são infinitos múltiplos de um número natural como a gente viu. Agora vamos escrever os múltiplos do número 4. Número 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E assim infinitamente. Então a gente observa, aí nós escrevemos alguns múltiplos do número 2, do número 3, do número 4. E quem é que vai ser o MMC desses três números? Aquele que é o primeiro múltiplo comum desses três números. No caso, é o número 12. Vamos observar que o número 12 ele é o primeiro número natural que é múltiplo de 2, de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Então a gente vai dizer que o MMC de 2, 3 e 4 é o 12, pois é o primeiro múltiplo comum desses três números que primeiro aparece, como a gente destacou aí. Então, o 12 ele é o primeiro múltiplo que está aí sendo múltiplo ao mesmo tempo desses três números. Ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 4. Então, se eu quiser uma maneira bem simples de descobrir o MMC, é escrever uma sequência de múltiplos naturais do número até encontrar o primeiro que seja comum aos números que eu procuro encontrar o MMC. Mais um método mais prático para calcular o MMC é fazer a decomposição nos fatores primos, como a gente pode observar, né? Que aí a gente tem o número 12 e o número 45, e nós vamos fazer a decomposição dos números primos. Quais são os números primos? É o número 2, é o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, e assim a sequência de números primos. Então, fazendo essa divisão, nós temos aí o 12 e o 45, nós vamos fazer na ordem. O primeiro número primo, o menor, é o número 2. Então, eu posso dividir 12 por 2, que daria 6. Mas eu não posso dividir o 45, então repito o 45. Aí, escrevo novamente na outra linha. Aí eu posso dividir o 6 por 2? Posso, então dá 3. Como eu não posso dividir ainda o 45 por 2, eu repito novamente.
Eu posso dividir 3 por 2? Não. Eu posso dividir 45 por 2? Não. Então, qual será o meu próximo número primo que pode dividir? O próprio número 3, porque 3 ele é divisível por ele mesmo. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. 45 pode ser dividido para 3, que vai dar 15. Aí, como eu já cheguei no número 1, eu vou agora continuar. Eu posso dividir 15 por 3? Posso. Então, repito 1 e eu vou dividir 15 por 3, que vai dar 5. 5 é divisível por 3? Não. O próximo número primo é 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Então, eu encontrei aí a decomposição de 12 e 45 nos meus números primos. Agora, eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que vai ser 12, vezes 3, vezes 15, que vai dar 180. Essa 180 será o MMC de 12 e 45. Então, como posso observar, primeiro eu coloquei o resultado da divisão de 12 por 2 e repetimos o 45. Depois fizemos a divisão do número 6 por 2 e repetimos 45. Depois fizemos a divisão do número 3 e 45 por 3 e assim por diante. Então, o método da decomposição em fatores primos, ele é um método muito mais simples, prático e rápido da gente estar encontrando o MMC. Porque você imagina quantos múltiplos eu ia ter que escrever de 12 a 45 até chegar no 180, ia demorar muito tempo. E se eu faço essa decomposição em fatores primos, eu vou ganhar tempo para me resolver a questão. Imagina se eu tivesse um número, vamos supor, o número 17 e o número 900, eu quisesse encontrar o MMC, até a gente escrever todos os múltiplos. Então eu faço essa decomposição de fatores primos e vou encontrar o meu MMC. Vamos aqui ver algumas características e propriedades importantes do MMC. Não vamos ver tudo, só 3 características importantes que eu destaquei. Primeiro, o MMC também poderia ser escrito na forma fatorada, ou seja, o MMC ele pode ser escrito na sua forma fatorada. Segundo ponto, o mínimo múltiplo comum pode ser definido como o produto entre os fatores primos dos números, incluindo-se aqueles que possuem o menor expoente. Terceiro ponto, o MMC entre números que são múltiplos é sempre o maior entre eles. Por exemplo, temos o número 2 e 4. O MMC de 2 e 4 é o próprio 4, porque 4 é múltiplo dele mesmo e é múltiplo de 2. Então, são os 3 pontos que está destacando. Primeiro, o MMC ele pode ser escrito na sua forma fatorada. O MMC pode ser definido como o produto entre os fatores primos dos números, excluindo-se aqueles que possuem o menor expoente. E o MMC entre números que são múltiplos, sempre será o maior entre eles. No caso aí, 2 e 4. Mas se eu tivesse o número 3 e o número 6, 6 seria o MMC. Agora, para a gente fixar esses conceitos que a gente trabalhou sobre o MMC, podermos fixar e compreender melhor, vamos fazer um exercício. Primeiro exercício, diz o quê? Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 3, 5 e 10? Eu tenho as alternativas. Letra A, 15. Letra B, 30. Letra C, 20. Letra D, 60. Então, vamos encontrar o MMC desses 3 números, 3, 5 e 10. Vamos aqui fazer a nossa solução. Vamos aqui fazer pelo método da decomposição de fatores primos. Então, vamos colocar tudo na mesma linha, o número 3, o número 5 e o número 10. E nós vamos estar fatorando. Qual será o primeiro número primo que a gente vai estar usando? Vai ser o número 2. Eu posso dividir 3 por 2? Não. Eu posso dividir 5 por 2? Não. Eu posso dividir 10 por 2? Sim, eu posso. Então, vamos fazer essa divisão. Como eu não posso dividir nem o 3 e nem o 5, eu repito eles na linha de baixo. E agora coloco o número da divisão de 10 por 2, que é 5. Algum desses números pode ser dividido por 2? A gente observa que não. Então, nós vamos para o próximo número primo, que é o 3.
Então, 3 pode ser dividido por 3 e o 5 não pode ser. Então, vamos repetir os 5 e na próxima linha colocar a divisão de 3 por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Agora eu não posso dividir 5 por 3. O próximo número primo é o 5. Então, eu posso dividir 5 para 5. Então, eu vou escrever, repetir o 1, já cheguei ao final da decomposição. 5 para 5 vai dar 1, 5 para 5 vai dar 1. Agora, para mim encontrar o meu MMC de 3, 5 e 10, eu vou fazer a multiplicação dos meus fatores primos, ou seja, 2 vezes 3, que vai dar 6, 6 vezes 5, que vai dar 30. Então, ao meu MMC de 3, 5 e 10 é 30, que era a letra B da nossa questão. Segundo exercício, um exercício um pouco mais complicado, que exige da gente um pouco mais de atenção. Vamos ler. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinho em embalagens com 6 unidades, cada uma. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo deverá comprar quantas embalagens no total? Então, aqui a questão quer saber quantas embalagens uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo. Então, como é que eu vou estar fazendo? A minha solução será um MMC do número 15 e do número 6. Então, para mim resolver essa questão, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar anotando os dados. Prendedores de cabelo em embalagem de 15 unidades. Lacinhos em embalagem de 6 unidades. Logo, eu vou estar fazendo um MMC de 6 e 15. E o resultado será a quantidade que eu devo comprar de embalagens que eu terei a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo, certo? Então vamos fazer esse MMC. Então eu vou fazer a decomposição por números primos. Eu posso dividir 6 por 2, mas eu não posso dividir 15 por 2. Agora eu repito 15 na próxima linha e coloco o valor da divisão de 6 por 2, que é 3. Eu não posso dividir nem 3 e nem 15 por 2. Agora eu vou fazer o quê? Para o meu próximo número primo. O meu próximo número primo é o 3. 3 dividido para 3, que vai dar 1. Eu posso dividir 15 para 3, que vai dar 5. Então eu escrevo na próxima linha. Eu não posso dividir 5 por 3. Então, o meu próximo número primo que eu posso dividir o 5 é o próprio 5. 5 dividido para 5 vai ser 1. Então, o meu MMC vai ser o quê? Vai ser o resultado da multiplicação do meu fatoramento. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu preciso comprar, o que a questão me pede, comprar 30 caixas, que eu sei que eu teria o meu primeiro MMC, ou seja, o primeiro múltiplo comum de 15 e 6, tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre MMC. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o nosso vídeo e comente. Valeu, pessoal, um abraço!